Os incontáveis artefatos dos séculos anteriores, que ainda hoje estão adormecidos no solo, fornecem aos especialistas percepções importantes sobre o mundo do passado humano. Em combinação com escritos contemporâneos e relatos históricos, os pesquisadores conseguiram dessa forma traçar um quadro ainda mais preciso de nossa história humana. No entanto, os arqueólogos nunca sabem quando farão a próxima grande descoberta sensacional. A alegria que os pesquisadores sentem quando fazem uma descoberta extraordinária, portanto, parece ainda mais compreensível. Como parte do vídeo de hoje, gostaríamos de apresentar a vocês 10 descobertas arqueológicas inacreditáveis, que provavelmente alegraram todos os envolvidos. Desejamos a você muita diversão com este tópico emocionante. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Capacete de guerreiro. Se um soldado tinha que ir para a batalha muitos séculos atrás, ele normalmente enfrentava seu inimigo em combate direto, onde, consequentemente, a habilidade de luta e a pura masculinidade decidiam qual lutador deixaria o campo de batalha vivo no final. Para se protegerem dos golpes de espada e lança do inimigo, os antigos gregos vestiam armaduras imponentes, que, com sua aparência marcial, também perseguiam o propósito de intimidar o inimigo antes do confronto direto. Ao largo da costa da cidade israelense de Haifa, os arqueólogos descobriram um capacete de guerreiro grego notavelmente bem preservado, que provavelmente foi feito entre os séculos 6 e 5 a.C. O dourado e os numerosos ornamentos que adornam o capacete atestam a alta patente militar de seu antigo proprietário, cuja cabeça, o capacete do guerreiro, uma vez protegido de ataques inimigos, é completamente desconhecido. Uma tese diz que o capacete poderia ter pertencido ao equipamento de um soldado que fazia parte da marinha grega. Isso também explicaria a localização no fundo do mar. Entre os séculos 6 e 5 a.C., os antigos gregos se viram em uma rivalidade bélica com os persas, que naquela época governavam o Israel de hoje. Joias anglo-saxãs. Hoje, muitas pessoas têm um fraco por joias de alta qualidade. Enquanto os preciosos anéis, broches e correntes, por um lado, enobrecem o rosto de quem o usa, eles também representam a riqueza do respectivo proprietário. As pessoas das gerações anteriores também usavam os objetos magníficos para se adornar e mostrar sua posição social para o mundo exterior. Séculos atrás, os objetos de valor eram muito mais importantes na vida cotidiana do que hoje. Na sociedade anglo-saxã, tanto homens quanto mulheres usavam joias ornamentadas. Quando um membro do alto escalão da comunidade daquela época morria, às vezes recebia bens mortais extraordinariamente valiosos em sua última viagem para o além. Em 2003, pesquisadores na Grã-Bretanha conseguiram encontrar um grande complexo funerário anglo-saxão. Os especialistas também encontraram broches magníficos que provavelmente foram feitos entre os séculos 6 e 7. O trabalho fascinante e detalhado das peças correspondentes de joalheria, por sua vez, fornece muitos insights sobre o modo de vida e a cultura funerária dos anglo-saxões. Rinoceronte dourado por Mapungubwe. Embora o rinoceronte dourado Mapungubwe seja relativamente pequeno, seu simbolismo ainda representa puro poder. O rinoceronte é um dos animais mais fortes do nosso planeta, enquanto o ouro precioso sempre refletiu influência e riqueza. O rinoceronte dourado vem do reino de Mapungubwe, que foi fundado no século XIII no sul do continente africano. Por muito tempo, o objeto magnificamente trabalhado foi considerado irremediavelmente perdido, mas, em 1934, alguns arqueólogos conseguiram recuperar o precioso artefato de uma venerável tumba real. Os residentes de Mapungubwe negociavam bem com os países vizinhos e tinham um monopólio irrestrito do mercado de ouro da época. Faixas bizarras. As profundezas do mar são impressionantes e bizarras. No meio do Pacífico, na costa da Califórnia, os pesquisadores encontraram um objeto enorme e enigmático que tem um diâmetro gigantesco de mais de 4 quilômetros. Parece que a estrutura não identificada é uma relíquia feita à mão. Alguns especialistas acreditam ser possível que a descoberta extraordinária seja, na verdade, restos de uma fortificação antiga que desapareceu da superfície em algum ponto devido à mudança no nível do mar. O bizarro da história, porém, é o fato de que a estrutura circular desenha uma longa faixa de cerca de 66 quilômetros.
Quase parece que o objeto está avançando. Levará algum tempo até que o mistério da gigantesca estrutura no fundo do oceano seja totalmente resolvido. Os primeiros verdadeiros americanos. Por muito tempo, os especialistas acreditaram que os primeiros humanos chegaram ao continente americano há cerca de 25 mil anos. Um impressionante achado de osso que foi registrado perto da cidade de San Diego dá margem a repensar completamente a escrita da história. Já em 1992, os especialistas conseguiram recuperar os restos mortais de um mamute e fragmentos de ferramentas de pedra do solo. No entanto, devido aos recursos tecnicamente limitados da época, não foi possível para os especialistas determinarem a idade exata do achado sensacional. Com a ajuda de um processo moderno, as relíquias foram examinadas novamente com um resultado incrível. Usando a chamada datação urânio-tório, os pesquisadores determinaram que a descoberta correspondente tem cerca de 130 mil anos, visto que os antigos ossos de mamutes apresentam vários traços que com toda a probabilidade surgiram da influência de armas e ferramentas. Conclusões diretas sobre a história da humanidade podem ser derivadas da idade dos ossos de animais. Assim, nossos ancestrais pisaram no continente americano cerca de 100 mil anos antes do que se pensava. Fósseis de Homo sapiens. Como a maioria de vocês provavelmente já sabe, nós, humanos, somos listados como Homo sapiens no sistema biológico. Assim, representamos uma espécie do gênero Homo e contamos oficialmente como grandes macacos. O continente africano sempre foi considerado o berço da humanidade, pois os especialistas concordam que foi aqui que se desenvolveram os primeiros representantes da nossa espécie. Os especialistas têm vasculhado as mais diversas áreas da África por incontáveis décadas, na esperança de descobrir continuamente novos achados ósseos que forneçam mais informações sobre o desenvolvimento dos humanos modernos. No Marrocos, os pesquisadores finalmente conseguiram um grande golpe. Em uma caverna, eles encontraram um crânio humano com cerca de 300 mil anos. Estes são os vestígios mais antigos conhecidos de um Homo sapiens. Antes de os especialistas fazerem sua descoberta extraordinária, presumia-se que o Homo sapiens não se desenvolveu até 200 mil anos atrás. Ferramentas mais antigas fora da África. Cerca de 2 milhões de anos atrás, o Homo erectus andou pelo nosso globo. Era uma espécie que, como nós humanos, é atribuída ao gênero Homo. Embora o Homo erectus tenha morrido completamente ao longo dos milênios, os representantes da espécie ainda eram considerados pioneiros na fabricação de ferramentas e também foram as primeiras espécies hominídeas a dominar o andar ereto. No coração da China, os arqueólogos encontraram uma coleção impressionante de quase 100 ferramentas de pedra do Homo erectus, que se acredita terem sido feitas de 2,1 a 1,3 milhões de anos atrás. Até agora, os cientistas concordaram que nossos parentes distantes só deixaram o continente africano muito mais tarde. As ferramentas mais antigas conhecidas fora da África fornecem evidências de que o Homo erectus deixou sua casa ancestral 250 mil anos antes do que se supunha anteriormente. Stonehenge, na Holanda. Os mais variados mitos sempre cresceram em torno do Stonehenge inglês. Como era possível para as pessoas há 4 mil anos transportar os blocos de rocha pesando toneladas por grandes distâncias e depois montá-los para formar uma obra geral simétrica e impressionante? Qual era o propósito do venerável edifício da Idade do Bronze? Embora muitas vezes sejamos confrontados com quebra-cabeças e lendas que cercam Stonehenge, rapidamente esquecemos que a estrutura monumental não é de forma alguma a única de seu tipo. Também na Holanda, não existem estruturas pré-históricas menos impressionantes, as chamadas zantas. Esses são antigos complexos de túmulos que consistem em detalhes de blocos de pedra maciços e não trabalhados, e são chamados de megálitos no mundo profissional. As zantas na Holanda têm cerca de 5 mil anos, o que as torna ainda mais antigas do que o mundialmente famoso Stonehenge e as proeminentes pirâmides egípcias. As pedras individuais pesam até 20 mil quilos e vêm de regiões distantes. Uma vez que as pessoas não conseguiram explicar por séculos como as zantas surgiram, rapidamente surgiu a lenda de que as enormes tumbas foram construídas por gigantes místicos. Benben. No mundo da mitologia egípcia, a pedra Benben ocupa uma posição incomparável.
De acordo com a lenda, a estrutura em forma de pirâmide é a colina na qual a antiga divindade egípcia Atum entrou pela primeira vez no mundo terreno. Os antigos egípcios acreditavam que o Bem-Bem viera de um mundo divino. Alguns especialistas acreditam ser inteiramente possível que essa tese esteja correta, embora de uma forma ligeiramente diferente da que os habitantes do Egito Antigo suspeitavam. Pode ser que a pedra seja o fragmento de um objeto galáctico que uma vez atingiu a superfície da Terra. Ao longo dos anos, os egípcios fizeram vários outros objetos sagrados que foram modelados na pedra Bem-Bem em sua aparência. Assim, as magníficas pirâmides foram opticamente projetadas de acordo com o modelo de Bem-Bem. Bunker da Parede Atlântica. A Muralha do Atlântico foi construída entre 1942 e 1944 e tinha como objetivo proteger o Terceiro Reich da invasão do mar. Os mais de 2.600 quilômetros de extensão da linha de defesa se estendiam ao longo das costas do Mar do Norte, do Canal da Mancha e do Atlântico de mesmo nome. Hitler deu originalmente a ordem de construir o baluarte nos países ocupados a uma distância de 5.000 quilômetros. Incontáveis habitantes das áreas anexas foram recrutados à força para a construção da Muralha do Atlântico, após terem que fazer seu árduo trabalho em condições desumanas. Ainda existem muitos bunkers do Muro do Atlântico nas praias da Holanda, Bélgica, França e Dinamarca. Na verdade, alguns sistemas na Holanda estão sendo meticulosamente reformados e devolvidos às suas condições originais. Qual artefato você gostaria de ver com seus próprios olhos? Um achado cativou você particularmente? Já estamos aguardando seus comentários, hein? E obrigado pelo seu interesse. Cuide-se e até mais. Tchau!